Os bastidores sombrios do poder. Num roteiro que mais parece uma denúncia anunciada, os bastidores revelam um poder centralizado nas mãos de um ministro, que, sob o pretexto de defender a democracia, manipula grupos de WhatsApp, assessorias e até encontros com policiais. A fronteira entre justiça e perseguição política foi simplesmente atropelada. As decisões, travestidas de legalidade, escorrem como arbitrariedades que calaram vozes, derrubaram perfis e criaram um clima de medo. O que deveria ser o exercício equilibrado da lei transformou-se num mecanismo de controle, onde suspeitas de cooperação internacional ampliam ainda mais a sombra da manipulação. O palco da democracia virou laboratório de autoritarismo. E, diante disso, fica a pergunta: será que o Brasil ainda tem jeito? Existia um grupo que chamava Grupo de Atos Antidemocráticos, que foi criado, colocaram eu dentro desse grupo justamente para tratar com relação ao 8 de janeiro. Eu gostaria de dialogar um pouco com o senhor Eduardo Talhaferro, se o senhor me permitir, presidente, fazendo algumas perguntas que eu acho que são pertinentes. Eu só inicio ainda, Eduardo, agradecendo a sua disposição de estar conosco, falando e expondo todos esses absurdos que aconteceram. Mas eu queria começar perguntando para o senhor Talhaferro se o senhor tinha, de alguma forma, participação nessa derrubada de contas de parlamentares e se em algum momento o senhor teve de fundamentar para o Alexandre de Moraes algum tipo de decisão para derrubar páginas de parlamentares, porque isso interessa muito ao Congresso Nacional. Boa tarde, deputado Marcel, tudo bom? Sim. Com relação à interferência vinda da AED para a derrubada de perfis, sites, qualquer coisa assim, ela não tinha qualquer poder sobre isso. Isso era feito em decisões feitas pelo Tribunal Federal ou pelo Tribunal Superior Eleitoral, dependendo da ordem que o ministro colocava. Ele somente pedia para a gente, chegava para a gente, uma publicação, vamos lá, vamos citar no caso da tua, não me recordo bem qual que era, mas alguma coisa do Ministério do Trabalho, colocava isso, a gente checava lá no perfil do senhor, se tinha de fato essa publicação, se não era mentira do que passaram para ele, recortava essa publicação, colocava num documento e o que acontecia? O próprio... colocava-se a URL ali, entendeu? Então não tinha, de fato, nada de intervenção, nada de trabalho que justificasse derrubada da própria assessoria. Era somente uma assessoria para poder certificar e levantar a URL para que eles lá, assim, na outra ponta, tomassem algum tipo de providência. Ok. Em minutar, retornando, a assessoria ela não minutava decisões. Ele tinha um gabinete próprio para isso. O senhor sentia, assim, esse ambiente de perseguição à política em relação à direita ou a qualquer pessoa que desagradasse ao ministro e por isso talvez ele tivesse dito que ia aplicar muita multa ainda? Com certeza, já falei acho que isso aqui umas 2 ou 3 vezes e de fato existia evidentemente uma perseguição à direita, né, a um polo político, né, a um lado político. E foi quando eu percebi que tinha algo errado. Eu tenho uma pergunta que eu considero talvez uma das mais importantes para o dia de hoje. Eu acompanhei as suas falas anteriores, mas me corrija se eu estou enganado. Aquela matéria sobre o grupo de WhatsApp dos empresários que saiu no Metrópolis, é isso? Assinado por Guilherme Amado. E, inclusive, ela embasou o nosso pedido de CPI de abuso de autoridade. Se eu não estou enganado, você falou que primeiro tentaram na CNN e depois mandaram para o Guilherme Amado, é isso? Não. Essa é a mais recente. Pode repetir? Não, aqui eu falei justamente foi com relação àquela ação de busca e apreensão dos empresários em agosto de 2022, no qual ele se lastreou somente na matéria jornalística do Jorge Amado, acho que é Jorge Amado, do Amado, né? Guilherme Amado. Desculpa, Guilherme Amado. Mas a imprensa foi provocada por alguém do tribunal, por Polícia Federal, ou algo nesse sentido para publicar essa matéria? Ou essa matéria foi feita independentemente pelo jornalista e depois chegou à assessoria de vocês?
Na assessoria só chegou a matéria. Nunca vi nada provocado por Polícia Federal. Em todo o tempo que eu trabalhei dentro da assessoria, nada chegou de provocação da Polícia Federal ou da PGR. Tudo do próprio gabinete dele. Como nós estamos falando de Polícia Federal, você teve alguma relação com a coordenação de contra-inteligência da Polícia Federal, Política Federal até pode ser, da Polícia Federal, da qual o delegado Fábio Schor faz parte? Tive contato com o Fábio Schor numa reunião, por vídeo, para tratar de algum assunto, não me recordo se era o assunto do Roberto Jefferson, eu não me recordo especificamente qual, porque foram aí muitos e muitos trabalhos, e lembro que nessa reunião participou eu, salvo engano, Ayrton Vieira e o Marco Martim Vargas. Eu não lembro se o ministro tinha participado. Pergunta do deputado Marcel. Mas o senhor lembra se por acaso o delegado Fábio Schor solicitou alguma coisa para o senhor, mas que o senhor não lembre do assunto? Não. Algum relatório, algum estudo, algum levantamento? Nada?